tia Faz, tudo bem? Vou cantar uma música para você. Aleluia, aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Você conhece? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar uma tropa e saltar a muralha. Aleluia, aleluia. Essa cruz padeceu e por mim já morreu. Tenho nele real salvação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua casa e sobre a sua família. Vamos bem dizer o nome do Senhor nesta manhã. A Ele a honra e a Ele a glória, em nome de Jesus. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que era amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que era amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança de que Ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança de que Ele vai voltar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que era amar, o que era amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que era amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro
Bendito é o teu nome, Senhor. E somente no nome de Jesus há salvação. Nós te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade. Podemos sentir a tua presença é real nesse lugar, Senhor. Ela é real nas nossas vidas. Que o teu doce nome fale conosco nesta manhã. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Senhor, a honra. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és.
e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, ó, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco tua face, ó Deus de Jacó. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. E nós somos a igreja do Senhor, nós não vamos desistir nunca, Senhor, porque nós temos a Ti. Nós vamos continuar lutando. Nós não cansamos de recomeçar, Senhor, porque o Senhor é a nossa força e o Senhor é a nossa fortaleza. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Ainda
fazer desistir. Ainda que as pedras queiram me derrubar, dos caminhos de Deus me fazer desistir. Deixo tudo pra trás e sigo em direção ao alvo, rumo ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para mim, do que Deus reservou pra mim. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. É a tua graça, Senhor. Ainda que as lutas queiram me fazer parar, e dos sonhos de Deus me fazer desistir. Ainda que as pedras queiram me derrubar, dos caminhos de Deus me fazer desistir. Deixo tudo pra trás e sigo em direção ao alvo, rumo ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para mim, do que Deus reservou pra mim. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar, eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê, é a graça que me fortalece e me faz. É a graça que me fortalece e me faz. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Obrigado, Senhor. Muito bom dia, queridos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez reunidos em celebração ao Senhor. E que bom poder entrar aí na sua casa e junto com você sermos igreja neste domingo abençoado. Este é o tempo em que nós vamos consagrar as nossas contribuições ao Senhor. E para fazermos isso, vamos ler em João, no capítulo de número 12, esse registro tão especial. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1, capítulo 12 do Evangelho de João. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Muito bem, esse registro é tão precioso como um gesto de adoração e de investimento de Maria, amiga de Jesus, e o Senhor Jesus, na sequência, diante da contrariedade manifesta por Judas Iscariotes, o traidor, Jesus disse, deixem-na, né? Porque ela está fazendo como que um gesto de amor e de adoração. E nós devemos nos inspirar também no modelo de Maria, quando
nós consagramos, portanto, dos nossos recursos, né? E neste momento nós vamos orar para nos unirmos a todos os que durante a semana fizeram os seus depósitos, fizeram as suas transferências, aos amados que passaram hoje pela manhã aqui e trouxeram as suas contribuições, e também a você que neste momento vai aí tomar o seu aplicativo para que a sua contribuição seja favorecida, tá bom? Eu quero lhes dizer que com a graça de Deus, nós temos procurado honrar os nossos compromissos, né? Apesar da paralisação e de um tempo difícil para todos nós, nas finanças de muitas das nossas famílias, mas com a graça de Deus nós ajustamos um pouquinho o nosso orçamento dentro do possível, estamos procurando honrar os nossos compromissos, está bem? Agradecido ao trabalho da tesouraria, na figura da Jussara e também da Liliana, que dedicadamente realizam esse trabalho, não é? E dar a notícia para você de que nós estamos para celebrar a nossa reforma, celebrar a instalação do novo equipamento de som também. Queremos fazer isso de uma maneira muito especial, então aguarde aí para os próximos dias uma boa surpresa para a vida da igreja. É por isso mesmo que eu te convido, se você pode, que você contribua não só para o orçamento regular, normal da igreja, aquele que todo mês nós temos que enfrentar, mas que se você pode, que você também ofereça a sua contribuição, a sua oferta especialmente dedicada ao pagamento dessas despesas com a reforma e com a aquisição do novo equipamento de som. Depois nós vamos falar numa outra oportunidade um pouco mais e detalhadamente sobre o que fizemos, está bem? Então, consagre aí agora as suas contribuições. Não se esqueça, em fazendo a transferência, de depois, caso essa contribuição seja especial, ou seja, para a plataforma, aquisição do som, mirada de amor, projetos missionários, identificar isso com uma mensagem de WhatsApp para a nossa tesouraria. Vamos orar, irmãos? Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque hoje pela manhã nós podemos nos unir como igreja e consagrar ao Senhor as nossas contribuições como um gesto da nossa adoração, mas também como expressão da nossa generosidade, da nossa fidelidade ao Senhor Deus fiel. Portanto, recebe, acolhe e abençoa dentre as nossas famílias, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão, ó Deus, com um momento financeiro bastante complicado, aqueles que têm os seus negócios e que estão, portanto, preocupados com esse estado de coisas, deixa sobre eles a tua paz. E o Senhor, ó Deus, que é o grande administrador de todo o fluxo das riquezas do reino, abençoa os seus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, e tudo seja para a glória do Senhor nosso Deus. Nós assim oramos e ao Senhor, portanto, consagramos a nossa vida, tudo o que somos e tudo o que temos, e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos contribuir, queridos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Muito bem, meus amados, neste domingo de Pentecostes, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos para a leitura do capítulo 1, versículo de número 8, e também depois, na sequência, do capítulo de número 2, os primeiros versículos. Quero lembrá-lo que eu passei para vocês aí um link, onde você pode acessar em algum momento do nosso dia e também participar do nosso culto regional deste dia de Pentecostes, assim como aconteceu também na Páscoa. Lembram-se? Então, verifique lá depois a mensagem e em algum momento do dia acesse e participe. Uma bênção. Diz assim a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos 1:8. Palavras de Jesus. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Capítulo 2 do livro de Atos, a partir do versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: como isto é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. E finalmente, um último texto que nós usamos 2 semanas atrás, no capítulo de número 2 mesmo, do livro de Atos dos Apóstolos, e diz assim, nos versículos de 42 até o 47. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria
e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vamos orar? Deus nosso Pai, dá-nos a Tua palavra neste momento. Portanto, abre o nosso entendimento, aquece o nosso coração e que esta mensagem deste domingo seja para todos nós, Igreja do Senhor, uma inspiração, a fim de que sejamos a igreja conforme o teu propósito para a nossa história. Oramos e agradecemos, e em nome de Jesus o fazemos. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos, o poder do Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo, foi derramada, e a igreja então nasce deste derramar. E no poder do Espírito Santo é que a igreja agora ela é enviada em favor de todas as gentes, não é? Plantada na sociedade, vivendo ao lado de todo mundo, nas nossas cidades, né? Nestas cidades que nós podemos assim dizer, são cidades dos homens, onde nós como gente, como raça, nos organizamos em sociedade. E a gente sabe, quando a gente olha para as Escrituras, que desde o Jardim do Éden, a humanidade assim se organizou. E nós vamos ver, por exemplo, aquela primeira cidade, lá no Gênesis capítulo 4, versículo 17, a cidade de Enoque, fundada por Caim, toda a maldade que se desenvolveu a partir da maneira como eles se organizaram para a vida. E depois nós vemos em Babel, não é? No capítulo de número 11, versículo de número 9, nós temos esse registro. Deus viu que aquela comunidade humana pós-dilúvio, pós-Noé, todos se aglomeraram ali, falavam o mesmo idioma, por assim dizer, e Deus viu algo de ruim naquele potencial que eles tinham, e assim os esparramou por toda a terra, porque a ordem que foi dada era de que eles enchessem a terra, mas ali eles se aglomeraram, por assim dizer, né? E construíram como que uma torre, queriam alcançar o céu, queriam chegar a Deus. Deus viu algo muito ruim nisso tudo e os dispersou por todo o mundo e confundiu as línguas, e desta forma então esta gente foi se reorganizando em diversas outras cidades. E nós aqui estamos plantados em Morungaba, na cidade de Morungaba, e assim nós olhamos aqui para a nossa nação e vemos o povo brasileiro devidamente organizado nesse formato, não é? Em cidades dos homens. Mas a igreja, ela, no poder do Espírito Santo, ela tem que ter a capacidade de, na condição de súditos do reino, lembram-se da mensagem da semana passada, que Jesus, ele é o rei que conquistou com a sua vida, morte e ressurreição, o direito de reinar sobre toda a humanidade. E dessa maneira, portanto, nós agora, igreja dele, súditos do seu reino, somos por ele enviados. Ele nos tem dito assim: agora você vai e vai em meu nome, vai como embaixador do meu reino e vai compartilhando a respeito da minha proposta de vida para todo mundo. E todos que quiserem se unir a nós, não é? Serão, portanto, parte do meu reino, serão a minha igreja. E, portanto, quando o Espírito Santo é derramado, a igreja, ela surge desse derramar, conforme eu já disse, e é no poder do Espírito Santo que nós saímos anunciando o Evangelho de Jesus, não é? E tem 3 características importantes que a igreja de Jesus precisa ter
se ela quiser ser significativa, se ela quiser ser relevante. E com esta mensagem, eu quero completar aquilo que preciso lhes dizer, e que venho lhes dizendo há algumas semanas, desde a parábola do bom samaritano. Está bem? Primeira característica de uma igreja que no poder do Espírito Santo quer ser significativa, quer ser relevante nos nossos dias, para ministrar a cidade, para ministrar as pessoas. Ela tem que ser contextual, ou seja, né, repetindo o que eu já disse, mas agora ampliando um pouquinho a compreensão, nós devemos ser capazes de compartilhar com as pessoas a nossa fé de uma maneira que elas possam entender e, de fato, se identificar com o que nós estamos dizendo para elas, naquilo que elas veem em nós, ao ponto de chegarem a pedir para a gente: fale um pouco mais do porquê é que você é assim, do porquê é que você vive assim. E talvez elas nos dirão: por que é que você é crente? Por que é que você virou crente? Talvez seja assim que elas vão nos colocar. Então, eu queria, junto com essa expressão contextual, agora acrescentar uma segunda expressão que faz parte desse primeiro ponto. Nós devemos ser uma igreja, portanto, dialogal. Porque a nossa fé, irmãos, ela não é para ser imposta, mas ela deve ser proposta. Não é? Então, para isso, nós precisamos dialogar. E para as pessoas quererem conversar conosco sobre a nossa fé, para elas quererem conversar conosco sobre a nossa vida de fé, sobre o porquê a nossa fé é importante para a nossa vida, elas terão que ver antes em nós aquilo que nós temos para lhes dizer. Precisa ter um espaço para conversar. Portanto, a igreja que quer ser significativa, que quer ser relevante, ela precisa saber dialogar com as pessoas, ela precisa saber dialogar com a sociedade. Não é? Então, nós precisamos apresentar para as pessoas o que nós chamamos de a mensagem da cruz. Então, a mensagem da cruz, por exemplo, não é? O apóstolo Paulo diz assim: porque a mensagem da cruz é poder para os que são salvos. Então, eu entendo isso. Mas quando alguém com quem eu converso, se eu disser assim: olha, está escrito na palavra de Deus que a mensagem da cruz é poder para quem é salvo, essa pessoa ela não vai entender. Então, eu tenho que traduzir isso para essa pessoa. Não é? Então, eu vou contar para esta pessoa como eu tive que me desacostumar de quem eu era. Não é? E tive que renunciar a algumas coisas na minha vida em favor das pessoas com quem eu convivo, para conviver melhor com essas pessoas. Essa é a mensagem da cruz. Por que que eu tive que renunciar? Porque eu olhei para Jesus e vi que ele fez a mesma coisa, que ele era Deus, que ele deixou o céu e veio ao meu encontro para conversar comigo. Ele se esvaziou para vir ao meu encontro e me deu com a vida dele tudo o que eu preciso para a minha. E aí me convidou: ô Júnior, agora que você entendeu a proposta, o que é que você acha? Você gostaria de acolhê-la para a sua vida? Então, Deus é um Deus que dialoga com a gente, que conversa com a gente. Essa é a palavra de Deus. É uma conversa que Deus propõe. E nós precisamos aprender a ter esse tipo de conversa com as pessoas, como eu já disse na semana passada. Deu para entender um pouquinho melhor? Por isso é que nós, como igreja, se queremos ser relevantes na cidade, se queremos ser significativos, nós precisamos dialogar. E por isso, a palavra de Deus tem que ser para mim e para você a chave da nossa vida, a chave da nossa existência, o nosso alicerce, o nosso alimento. Para poder dialogar,
nós precisamos estar cheios desta palavra, de maneira que ela se torne vida de verdade na gente e que no dia a dia apareça essa palavra na forma de vida de verdade. E aí nós teremos chance para sentarmos com quem quer que seja. E aí nós poderemos conversar com essas pessoas, como eu disse na semana passada, a partir da maneira como essas pessoas enxergam a vida, e elas vão enxergar na gente uma maneira de ser e de existir, e nós poderemos contar por que é que nós somos como nós somos. O que foi que aconteceu quando nós encontramos com Jesus, nessa trajetória, nesse itinerário da nossa vida, da nossa existência. Então, uma igreja que quer ser significativa, que quer ser relevante, que quer mostrar para as pessoas como a vida, ela precisa, por assim dizer, ser repensada, ela precisa ser passada a limpo, ela precisa ser ressignificada, ela precisa ser repaginada. Quanta gente precisando fazer isso, não é verdade? Não é? Quantos casamentos precisam disso? Quantos relacionamentos entre pais e filhos precisam disso? Quantas relações entre patrões e empregados, entre colegas no trabalho? Quantos relacionamentos na vida das pessoas precisam ser ressignificados? A igreja precisa ter esse poder dialogal, precisa contextualizar para que, então, as pessoas sejam tocadas e assim ajudadas a partir de quem a igreja é. Mas um segundo aspecto importante do ser igreja, e ser uma igreja relevante, ser uma igreja significativa, é o nosso potencial relacional. Eu já falei com vocês sobre isso na semana passada também, e queria apenas ampliar um pouco esse horizonte e insistir nisso com vocês, né? A igreja, ela é essencialmente relacional. Nós vivemos um tempo de muita artificialidade, não é? Como que aparece essa artificialidade, por exemplo? Você já precisou fazer uma ligação para uma operadora aí de celular, não é? E o que acontece quando nós ligamos? Não é? Uma máquina fala com a gente, uma inteligência artificial, né? E nos atende, e começa a nos dar diversas opções. Diz que 0 para isso, 1 para aquilo, enfim, né? E aí então é assim que nós estamos sendo atendidos. Nós estamos sendo atendidos num relacionamento, não é? Que não é real, mas é artificial. É uma máquina. E quando a gente consegue finalmente que um atendente, uma pessoa de verdade, nos fale com a gente, normalmente nós teremos dificuldade de termos assim as nossas questões abordadas como nós gostaríamos, porque eles vão dizer assim: o senhor tem que entender com muito lamento que essa é a nossa política, a política da nossa empresa, não podemos fazer isso assim pelo senhor, pela senhora. E nós nos frustramos. Então é cheio de artificialidade, porque nós estamos assim vivendo esse tempo. E a igreja tem essa proposta relacional, que é a proposta de nós nos encontrarmos da vida, para lidarmos de verdade com o que a vida significa, não é? Então, quando nós, na condição de igreja, eu não estou falando quando nós nos encontramos aqui no nosso auditório, gente. Eu estou falando, igreja que nós somos, todo dia, em todo tempo, onde quer que nós estejamos, nós nos encontramos com as pessoas com quem nós convivemos. E porque nós somos igreja, nós nos relacionamos com elas. E nós perguntamos, não é? Por que é que você está assim? Posso ajudar? Nós nos preocupamos. Nós nos aproximamos. Nós nos engajamos com o outro. Nós nos reconciliamos quando necessário. E essa proposta comunitária, esta proposta relacional, ela é do céu para a vida da gente aqui na terra.
E nestes dias que nós vivemos, de tanta artificialidade, conforme eu já ilustrei, nós precisamos de uma proposta assim, que seja comunitária, não é? Que seja relacional. Então, é muito importante que nós compreendamos o valor destas coisas que nós temos conversado. Eu já disse e repito, e enfatizo, é mais do que ser auditório. Quando é que nós somos só auditório? Quando nós chegamos no final de semana e participamos do culto. E é isso, é a isso que se resume a nossa vida igrejeira. Mas precisa ampliar o horizonte disso, gente. Nós precisamos gerar afinidades. Você não vai ter afinidade com todo mundo, mas você vai ter afinidade com algumas pessoas que serão aquele grupo com quem você vai andar um pouco mais de perto, ao lado de quem você vai orar, que vai orar por você quando você precisar, não é? Com quem você pode se queixar quando tiver alguma falta dessas coisas também, a quem você pode recorrer para um conselho. Então é preciso dar esse passo relacional, não é? Para que a igreja, enquanto comunidade, seja um referencial para toda a sociedade, não é? Um ambiente onde existe cuidado, um ambiente onde a reconciliação, ela sempre é possível, um ambiente de preservação uns dos outros, mesmo que nós sejamos capazes, às vezes, de nos ferirmos uns aos outros. Nós não vamos sair contando para todo mundo que tal pessoa que é lá da igreja nos fez, mas nós vamos preservar isso que aconteceu, e porque nós temos o que nós temos com Jesus, e entendemos que somos corpo, que nós somos família, nós vamos buscar a reconciliação e entendimento, nós vamos resolver essas questões que querem nos dividir e nos separar. E as pessoas, elas poderão ter um modelo diferente, não é? Que se distancia bastante do que acontece nas novelas, do que acontece nos tramas dos filmes, nos dramas da vida de verdade, na cidade dos homens, na proposta dos homens, porque do jeito de Deus é diferente. Então a igreja, ela precisa ter esta força relacional, inclusive como uma proposta para a solidão, que é uma marca dos nossos dias. Quantas pessoas estão escolhendo a solidão como um estilo de vida, como uma proposta da vida, ou solitárias, precisam de ser encontradas, precisam ter um referencial diferente. A igreja quer ser isto para a cidade. A igreja de Jesus, no poder do Espírito Santo, quer ser isto para toda a sociedade. Mas existe uma terceira característica da igreja, que no poder do Espírito Santo, quer ser uma resposta do céu para a vida da gente aqui na terra, que é o aspecto diaconal. A igreja, ela não existe para servir-se. A igreja, ela existe para servir a humanidade, em nome do Senhor, nosso Deus. Então, como quem de Deus recebeu tanto, ela não pode acumular, mas ela tem que sair doando, ela tem que sair distribuindo. Então tem dois aspectos, né? Aquele aspecto que é bem nosso, que é interno, que é para nossa edificação, que é o nosso envolvimento nos ministérios. Isso é muito importante, para que inclusive você deixe de ser auditório para ser comunidade, né? Para desfrutar dos seus irmãos no dia a dia do que significa ser igreja, das muitas maneiras em que nós nos organizamos para estarmos juntos e também nos organizamos para servirmos uns aos outros. Então, tem os ministérios aqui, na recepção, na balconia, no louvor, na intercessão e assim vai, não é verdade? Tá? Mas eu queria chamar a atenção para uma outra
possibilidade que faz parte do ser igreja e que quer fazer com que a igreja seja relevante na cidade dos homens, em favor da comunidade humana, que é o lado diaconal da igreja, não é? Diaconal, do serviço. Nós temos 2 ministérios que ilustram bem isso na nossa história enquanto igreja. Apenas para, como eu disse, ter uma referência de como, nesse sentido, nós temos nos organizado para expandir esse horizonte. Um é o Mirada de Amor. O que é o Mirada de Amor? É um ministério que vai ao encontro das pessoas que na cidade, famílias que têm dentre os seus pessoas com deficiência intelectual e outras deficiências agregadas. Não é? A igreja foi ao encontro dessas famílias, fez uma pesquisa de campo, identificou algumas famílias, visitou algumas famílias e desde então passou a servir estas famílias. E nós temos colhido o fruto deste envolvimento, na medida em que muitos destes têm experimentado Jesus e agora estão numa nova vida em Cristo Jesus e têm se tornado referenciais dentro das suas próprias famílias, têm se tornado também um referencial para a própria cidade de Morungaba, a partir do testemunho que carrega de como foi acolhida e amada em Cristo Jesus pela igreja de Jesus na cidade. O outro ministério, que também tem esse viés, tem esse caminho diaconal, é o ministério da capelania hospitalar. Por quê? Porque os nossos irmãos vão ao encontro dos pacientes, vão ao encontro dos familiares, vão ao encontro dos enfermeiros, médicos, todo o corpo clínico, todos os funcionários do hospital, os que são da administração e até mesmo daqueles que são políticos na cidade, que têm responsabilidade pela gestão dos recursos da saúde. E nesse relacionamento, nessa interação, estão servindo a causa do reino de Deus, servindo essas pessoas. Como é que a gente serve Jesus, gente? Servindo pessoas. Você quer servir Jesus? Então sirva pessoas. Quando nós servimos pessoas, nós estamos servindo ao próprio Senhor Jesus. Então o meu desejo é de que nós, neste dia de Pentecostes, nós sejamos uma igreja que no poder do Espírito Santo sai desta mensagem mais consciente e disposta a dialogarmos, né? A mostrarmos como essa proposta comunitária, relacional, ela é preciosa para a vida, para a história de todos nós, e que nós possamos nos organizar para servir na nossa cidade, não é? Levando o Evangelho de Jesus, proclamando, não é? Jesus Cristo com as nossas vidas, com o amor que vai envolver as pessoas na maneira como na sua direção nós formos para servi-las em Cristo Jesus. Então, meus amados, o meu desejo nesta manhã de domingo é que nós possamos, neste momento em que nós oraremos, nos colocarmos à disposição do Senhor para servir, não é? Súditos do reino, embaixadores em nome de Cristo, filhos de Deus que foram amados e que querem amar. Eu queria lembrar do texto que nós lemos no comecinho, não é? Aquelas cerca de 120 pessoas cheias do Espírito Santo, aquela igreja que acabou de nascer, aquelas pessoas batizadas, aquela igreja mergulhada no Espírito Santo, saiu de onde estava em direção das pessoas que estavam ali. E elas tinham uma única mensagem, estavam falando das grandezas de Deus. Do lado de fora, gente
que falava as mais diversas línguas, os mais diversos idiomas, mas que conseguiam todos escutar a mesmíssima mensagem. A igreja cheia do Espírito Santo conseguiu dialogar, conseguiu compartilhar a fé, conseguiu repartir com eles o que tinha recebido de Deus. E naquele dia houve um acréscimo, um crescimento daquela igreja. Aquela igreja cheia do Espírito Santo, conforme o texto que também nós lemos no começo, e que foi a nossa mensagem de 2 domingos atrás, se organizou para uma vida em comunidade poderosa, não é? Inspiradora, conforme nós já ouvimos. Mas o relacionamento deles era tão precioso, que isso atraiu a atenção, a simpatia de todo o povo. E essa mesma igreja, Deus a mobilizou, Deus trabalhou na sua história, mexeu com as suas estruturas e fez com que ela saísse dali para servir ao mundo daqueles dias. E diversas outras igrejas foram sendo plantadas, porque eles entenderam o caráter diaconal da igreja e saíram manifestando a glória de Deus em favor de todas as gentes. E o registro é aquele que nós vamos encontrar em diversos momentos em todo o livro de Atos dos Apóstolos, que o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Não é maravilhoso? Você não gostaria de fazer parte de uma igreja relevante nesta cidade? Você não gostaria de fazer parte de uma igreja crescente? Não para o nosso orgulho, não um crescimento em si mesmado, mas um crescimento para a glória de Deus, não é? Em favor das pessoas, para a salvação das pessoas dos nossos dias, para que a nossa cidade seja transformada num ambiente onde, não é? É gostoso de se viver, onde o nome do Senhor é invocado e onde nós vamos sentir mais o aroma da vida de Deus e cada vez mais os aromas próprios da morte. Que tal? Me dê a sua mão e vamos juntos. Pedimos ao Senhor nosso Deus que neste dia de Pentecostes o seu Espírito cause em nós um despertamento, não é? Traga um avivamento e que nós possamos sair como quem está cooperando com Deus, para que essa igreja, segundo o seu coração, ela seja de verdade, dialogal, relacional e diaconal, para a glória do nome de Jesus. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer hoje pela manhã, pela bênção de podermos neste tempo e entendermos estas coisas e de nos abrirmos juntos, lado a lado, para a ação poderosa do Teu Espírito nas nossas vidas e através de nós. Edifica a Tua igreja nesta cidade, a partir de quem nós somos, e nos ajuda na sabedoria que vem do Senhor, ó Deus, e pelo poder do Espírito Santo, e no esforço de cada vez mais, ó Deus, compreendermos os princípios, os valores da Tua palavra, para podermos encarnar, viver tudo isso, e com as nossas vidas compartilhar, com as nossas vidas, ó Deus, demonstrar a presença do Senhor na nossa história, para podermos, ó Deus, anunciar o Evangelho, conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas a respeito do valor da nossa fé, para que também elas tenham a oportunidade de experimentar essa transformação que o Senhor propõe. Ó Deus, que o nosso compromisso comunitário ele cresça e que nós estejamos cada vez mais unidos e assim cuidando uns dos outros em amor e que nós possamos sair servindo. Dá-nos estratégias, ó Deus, abre o nosso entendimento, ó Deus, ajuda-nos a fazer uma leitura da nossa cidade, das necessidades da vida das pessoas com quem nós convivemos, para que com disposição e no poder do Teu Espírito, nós possamos ir ao encontro dessas pessoas e sermos uma resposta do céu para a vida de cada uma delas. Para isto nós nos consagramos e assim oramos agradecidos no santo nome do Senhor Jesus. Amém, amém
e amém. Que assim o Senhor opere em nosso favor e através de nós, está bem? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Um excelente domingo, uma semana abençoada para você.